e vamos estudando aqui os versículos. Vamos lá. A fé, o que ela faz, pessoal? Ela chama o quê? A existência, as coisas que não existem, como diz o texto sagrado. Nós vamos ver aqui Romanos 4:17, que diz assim, ó: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Em quem que Abraão creu? A saber, Deus. Agora leia, olha o poder que Deus nos deu. O que está escrito? O qual vivifica os mortos. Agora todo mundo junto, o que diz? E chama as coisas que não são como se elas já fossem. Esse é o poder que Deus tem e que Deus nos deu, porque a Bíblia Sagrada diz que todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus começa a criar os céus e a terra, o mundo e todas as coisas, Deus, ele chamava a existência que não existia. A terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. Não existiam seres viventes, e Deus falou que a terra produz, a água produz seres viventes. Tudo que Deus falava, ele chamava a existência. E se ele, quando nos criou, nos fez a imagem e semelhança, o poder que ele tem, ele entregou para quem? Para nós. Então nós temos essa capacidade, esse poder de chamar a existência. Ah, pastor, será que isso funciona? Isso é verdade? Como assim chamar a existência? Será que isso é realidade? Para e pensa. As pessoas que vivem abrindo a boca e vivem falando dessa forma: eu não tenho dinheiro. E às vezes ela tem dinheiro no bolso, mas o filho pede o dinheiro, ele diz: eu não tenho dinheiro. A mulher pede dinheiro: não temos dinheiro, não dá para gastar, não tem dinheiro. Tu acha que eu sou banco? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E às vezes a pessoa tem, mas ela está falando que ela não. Como é que essas pessoas andam? Elas andam sempre sem, porque elas estão chamando a existência. E esse é o poder que Deus nos deu. Vamos ler de novo o final dos 17, Romanos 4:17, finalzinho do versículo. O qual vivifica os mortos, leia com o pastor, e chama as coisas que não são como se já. Então o que eu estou fazendo? Quando eu começo a falar para todo mundo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, estou sem dinheiro, eu não sou banco, eu não tenho. Eu estou chamando a existência. Por mais que eu tenha dinheiro, eu vou acabar ficando como? Sem, porque eu estou chamando isso a existência. É a mesma coisa a pessoa que um dia faz calor, daqui a pouco chove, daqui a pouco fez frio, o outro dia está calor, daqui a pouco no mesmo dia fica frio. A pessoa fica dizendo assim: mas esse tempo toda hora virando, haja saúde, desse jeito a gente vai ficar doente. Como é que essas pessoas vivem? Como é que elas ficam? Porque elas estão sempre confessando isso. Então Deus nos deu um poder de chamar a existência. A minha pergunta é: o que eu quero para a minha vida? O que eu tenho chamado a existência sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre o meu trabalho? Porque às vezes a pessoa acorda, ela já acorda reclamando, ela já acorda abrindo a boca murmurando. O que ela está fazendo? Ela está chamando o quê? A existência. Hoje eu não sei o quê, não sei bem que podia ficar em casa, tenho que trabalhar, bem que eu podia ficar em casa. Daqui a pouco está desempregado, está reclamando. Daqui a pouco está desempregado, está reclamando. Queria ficar em casa? Daqui a pouco é demitido, o que vai acontecer? Vai ficar em casa. Aí começa a reclamar. Não sei o que. Vamos ler de novo 17, o que diz a Bíblia? E chama as coisas que não são como se já. E o que nós temos chamado a existência? Fica reclamando, murmurando: eu queria ficar em casa, bem que eu podia ficar em casa, bem que eu podia não ter que trabalhar hoje. Daqui a pouco acontece o que você está chamando a existência. Vai ficar sem trabalho. A pessoa está reclamando, ela não está percebendo, mas ela está chamando a existência. E às vezes está falando com fé, com certeza, com vontade. Vamos continuar aqui a leitura. Então, nós temos um poder de chamar o que não existe como se já existisse. Precisamos usar esse poder que Deus nos deu. Agora, não use esse poder de forma negativa, para chamar maldições e outras coisas para onde? A pessoa está sempre reclamando dentro de casa, está sempre murmurando, sempre reclamando da saúde, sempre insatisfeito. A pessoa está chamando que não é bom a existência. Ao contrário, eu tinha que começar a profetizar sobre a minha casa. Se o meu joelho está doendo, eu tinha que passar a mão no meu joelho e dizer: em nome de Jesus, meu joelho já está curado, porque Jesus carregou as minhas dores. Eu estou chamando a minha cura à existência. Mas eu tenho pessoa que gosta de falar de doença, de falar de problema, vai na frente, aí o vizinho aparece, aí sim que a pessoa gosta de falar de problema. Vizinho, qual é o teu problema? O vizinho diz: uma dor de cabeça. Aí a pessoa olha: só isso?
Eu tenho dor na coluna, dor nas costas, dor nos olhos, dor na orelha, dor no cabelo, dor no dedo, dor no braço, dor na perna, dor na junta. Eu tenho dor, tu só tem isso, tu só toma esse remédio, eu tomo esse, aquele outro, aquele. Parece que a pessoa tem prazer de falar da desgraça, de ser o vencedor da desgraça, de ter mais problemas do que os outros. A gente tem que parar com isso. Está na hora de mudar isso. Está na hora de eu começar a confessar que eu estou curado em nome de Jesus. Parar de ficar confessando essas coisas ruins, negativas sobre a nossa vida. Continua comigo. Por que eu não posso ficar falando desse jeito? Vamos ler o versículo de 2 Coríntios 4,13. O que diz? E temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso eu falei. Nós cremos também, e por isso também. Então o que o mundo espiritual entende? Que aquilo que eu confesso é o que eu quero ter. Aqui o versículo está dizendo que eu falo aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Então o diabo, os anjos, Deus, o inferno, os demônios, eles entendem que aquilo que eu estou confessando é aquilo que eu quero receber, é aquilo que eu acredito que eu vou ter. Vamos ler de novo o versículo, 2 Coríntios 4, versículo 13, lê comigo. Temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos e também por isso nós... Cuidado com o que você fala. Nós temos que cuidar, porque às vezes estamos chamando a existência o que não deveríamos. Continua comigo. O mundo espiritual acredita que confessamos porque cremos. Agora, o que temos confessado? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. O que eu tenho confessado? Bota a mão no seu bolso e diga: em nome de Jesus eu estou cheio de dinheiro. Com essa fé eu não sei. Está meio devagar. Coisa séria, pessoal. Amém? Bota a mão no bolso e diga: estou cheio de dinheiro. Bota de novo e diga: vai estar sempre sobrando. Amém? Olha para alguém perto de você e diga: minha conta está cheia. Chama a existência. Levanta a mão e diga: minha conta vai ficar cheia. Diga: aquele dinheiro vai só aumentar, não vai diminuir. Então a gente tem que parar de confessar coisas ruins. O que a gente tem confessado? Bota a mão no seu peito e diga: eu sou cheio de saúde. Amém? A gente tem que começar a confessar a vitória. Bota a mão no peito e diga: eu não fico doente. A gente tem que falar pela fé, porque a pessoa está sempre confessando: pastor, da viração de tempo, não pode virar o tempo, já me ataca a renite, sinusite, usite. Está amarrado. A gente tem que confessar a vitória. Senhor, eu não aceito essa doença, porque a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Mesmo que os sintomas me atinjam, mesmo que os sintomas venham sobre o meu corpo, eu tenho que continuar confessando a cura, eu tenho que continuar confessando a vitória e dizendo: eu não aceito. Até hoje pode ter acontecido que eu ficava doente, mas a partir de hoje eu vou profetizar: eu não vou ficar mais. Então a gente tem que mudar essa forma de falar. Às vezes a pessoa não percebe, mas ela é negativa. Vamos lá então? O mundo espiritual acredita que confessamos porque cremos. Aí a pergunta que eu fiz, vamos ler de novo agora: o que nós temos confessado? Profetize sobre os seus filhos, profetize sobre a tua família, ore por eles e profetize sobre o futuro dos seus filhos. Os pais têm um poder sobre a vida dos filhos. Amém? Profetize. Determine: meu filho vai ser uma bênção, a minha filha vão ser pessoas grandes, pessoas vencedoras, vão conquistar muito nessa terra, Deus vai usá-los. Profetize coisas boas. Agora continua comigo. Confesse ou profetize aquilo que você quer chamar a existência. Quem é que lembra do texto de Ezequiel capítulo 37? Você lembra desse texto? Como que o vale de ossos secos se transformou num exército? O que o Ezequiel fez? Ele orou ou ele confessou? Ele confessou. Ossos secos, ouçam a palavra do... A fé chama existência, meu irmão. Qual é o problema que você está enfrentando? É fácil viver pela fé? Não. Porque aquilo que os nossos olhos veem, mexem com as nossas emoções e querem nos levar a desacreditar no que Deus falou. E aí eu preciso acreditar no que Deus diz. Por exemplo, você está lá no seu negócio: pastor, estou lá, está vazio. Você tinha que olhar para aquele lugar e dizer: esse lugar aqui está cheio em nome. Na sua loja: pastor, as prateleiras estão cheias, meu estoque está lotado. Você tinha que passar a mão naquele estoque e dizer: obrigado, Senhor, o estoque a cada dia está diminuindo mais, porque eu estou vendendo muito em nome de Jesus. Então a gente precisa começar a chamar a existência.
chamar a vitória, o milagre. Vamos lá, continua comigo. Deus usou a fé através do quê? Das palavras. No início, quando criou tudo, Ele confessava e Ele chamava tudo ao quê, pessoal? A existência. O que não existia, Deus ia falando e aquilo ia vindo à existência. Agora, a nossa fé é expressa e colocada em ação através do quê? Então está na hora de eu começar a chamar a existência aquilo que eu quero, começar a chamar a existência aquilo que eu desejo alcançar. Pastor, eu quero casar, o que eu faço? Você tem que andar assim. Amém. Vamos perguntar o que é isso aqui? Não, isso aqui é graças a Deus é o cônjuge que Deus me deu. Você tem que andar pela fé. Você não vai bater. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço. Você não vai bater nos outros na rua, cotovelo grande. Vamos lá comigo. Número 1. A sunamita confessou e ela chamou à existência a vida do filho dela. 2 Reis 4. Você vai prestar atenção num detalhe, que cada um desses textos sagrados que nós vamos abrir agora, você vai ver que antes do milagre acontecer, essas pessoas chamaram a existência. Pode prestar atenção em cada um que a gente vai ler. Nós vamos começar em 2 Reis 4. Quem precisar de ajuda, chama os obreiros aí que eles vão ajudar. Você vai prestar muita atenção no que tudo que nós vamos ler aqui nos textos bíblicos. Você vai ver que sempre antes do milagre acontecer, essas pessoas abriram a boca e confessaram. Com as palavras elas chamaram a existência. Antes de fazerem a oração, primeiro eles abriram a boca e eles chamaram a existência, antes da oração. E é isso que você tem que começar a fazer. Pastor, é fácil confessar a vitória? Não é, porque às vezes está dando tudo errado. Às vezes as circunstâncias estão mostrando para nós que não adianta e que nada vai mudar. E aí a gente tem que ter fé para continuar confessando o que eu não vejo, o que eu não ouço e o que eu ainda não consigo ter e nem tocar. Aí você tem que usar a fé. Você vai ter que vencer a si mesmo, porque a sua mente vai dizer que não adianta. Vai vir uma voz dizendo que não funciona, e eu vou ter que continuar falando pela fé. Vamos lá, 2 Reis capítulo 4. Todos acharam? Acompanhe aí na Bíblia, no celular. Se você tem a Bíblia online no celular, aí você pode acompanhar. 2 Reis 4, versículo 18. O que diz a Bíblia? E crescendo o filho dessa mulher, sucedeu que um dia ele saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então seu pai disse ao moço: leve-o até a sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e ele esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e o moço morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e o fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e faça o que, pessoal? E volte. Corra ao homem de Deus e volte. E disse o marido dela, versículo 23: por que você vai hoje ao homem de Deus? Não é lua nova nem sábado. E ela disse para o marido dela, todo mundo, o que ela disse? Tudo vai. Agora, humanamente, estava tudo bem? Não. O que o filho dela tinha? Morrido? Não estava tudo bem na vida dela. Ela estava chamando a existência. Ela estava chamando a cura, chamando a ressurreição do filho, falando pela fé. O marido dela não era muito convertido, porque tu vê o jeito que ele falou com ela. O que tu quer ir no homem de Deus hoje? Em outras palavras, tu vai na igreja hoje? Hoje não é dia. O que ele disse? Não é lua nova e nem sábado. Sabe aquele que vem na igreja só na Santa Ceia? Hoje não é dia de ir na igreja. E ela disse: está tudo bem contigo? Está tudo bem com o nosso filho? E ela, pela fé, ela podia chorar, ela podia se desesperar, ela podia fazer qualquer coisa. Mas o que o marido dela ia ajudar? Se o marido dela não acreditava. Agora ela acreditava. Ela olhou para ele e disse: está tudo bem. Agora continua comigo. Aí diz 24: então ele albardou a jumenta e disse ao moço: guie e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, e ela foi até o homem de Deus ao monte, o Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, ele falou a Geazi, seu moço: olha lá, sunamita, agora corra ao encontro dela e pergunte para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Olha a pergunta do servo do profeta: vai bem com teu filho? E ela disse, o que ela disse? Antes do milagre acontecer, ela confessou o milagre, ela chamou a existência. Depois o texto vai dizer que primeiro vai o jovem, depois vai o profeta até a casa dela. O profeta vai lá e faz a oração, se mede em cima do rapaz, e o rapaz ficou curado.
Mas antes da oração, antes do milagre, ela chamou a existência. Ela usou a fé para confessar o que ela queria, o que ela acreditava. Vamos para o segundo exemplo que eu vou te mostrar nessa reunião. Marcos capítulo 5. Jesus chamando a existência a vida da filha do Jairo. Marcos capítulo 5. Lá no Novo Testamento. Marcos 5, começando no verso 36, falando sobre a filha do Jairo. Marcos 5, 36. Todos acharam? Então leia com o pastor o 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. O que Jesus disse para o Jairo? Não temas, faça o quê? Ou seja, Jesus está dizendo: Jairo, esquece o que te disseram, que a tua filha está morta. Não deixe isso entrar no teu coração. Não fique com medo. Continue acreditando em Deus, porque Deus só pode fazer alguma coisa enquanto eu acredito. E o inimigo vai fazer de tudo para que você desacredite, para que você ache que não tem solução, que não tem cura, que não tem jeito, para que você ache que não dá mais. Eles chegaram para o Jairo e disseram: Jairo, por que tu incomoda o mestre? Tua filha morreu. E Jesus disse: não temas, creia somente, porque enquanto você acredita, Deus ainda pode fazer alguma coisa. Enquanto você crê, Deus ainda pode agir. Agora, quando eu olho para as circunstâncias e deixo de crer, Deus não pode fazer mais nada. Agora continua comigo. Aí diz aqui, vamos seguir com o pastor. Aí diz aqui o versículo de número 37. E Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e quem mais? Você tem que escolher as pessoas certas, que estão na mesma fé que você, porque às vezes a pessoa errada vai botar você para baixo. Aí diz o 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele viu alvoroços que choravam muito e que faziam o quê? Pranteavam. Então estava todo mundo chorando, pranteando, era um momento de luto. 38. E entrando, Jesus disse: por que vos alvoroçais e chorais? Pega uma caneta e sublinha isso aí. O que Jesus falou? A menina não está morta, mas ela... Agora a pergunta humana, natural: ela estava morta ou não estava? Sim. Mas Jesus não confessou o que ele via, não confessou o que ele ouvia, não confessou o que estava acontecendo. Jesus confessou o que ele acreditava. Antes de orar por ela, primeiro ele chamou a existência. Esse é o detalhe nos 3 textos que você vai ver. Antes da mulher chegar no profeta e o profeta orar pelo filho, primeiro ela chamou a cura do filho à existência. Antes de Jesus orar pela jovem, entrar no quarto, orar por ela, pegá-la na mão e dizer: Talita cumi, levanta-te, primeiro Jesus confessou: ela não está morta, ela dorme. A gente tem um poder de chamar à existência o nosso milagre. Jesus primeiro confessou. Vamos ler de novo? O versículo é o de número 39. E entrando diz: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela... Então ele estava falando pela fé. Olha o que vai acontecer conosco às vezes. Versículo 40. O que fizeram com Jesus? Riram dele. Tem gente que vai rir de você, vai dizer que você é louco, fanático, está indo demais na igreja. Fizeram uma lavagem cerebral, você está ficando louco, maluco. Falar pela fé, orar, confessar. Não, você está louco, isso aqui é natural. Para de orar. Tem coisas que se resolvem só com o natural. Não, deram risada da cara de Jesus. Às vezes vão rir da nossa fé, vão rir do que a gente está falando, confessando, do que a gente tem feito para Deus, da nossa fidelidade. Esquece isso, nem dá bola, riram-se dele. Versículo 40. Porém ele, tendo-os feito sair, ele tomou consigo o pai, a mãe da menina, os que com ele estavam, e ele entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina ele disse, agora ele vai fazer a oração, Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e o que ela fazia? Andava. O milagre acabou de acontecer. Só que antes de Jesus orar, antes do milagre acontecer, primeiro Jesus chamou a existência. Ela não está morta, ela dorme. Vamos para o terceiro exemplo. Você vai ver que antes do milagre acontecer, a pessoa confessou, ela chamou a existência. Marcos capítulo 5 também, agora a mulher do fluxo de sangue. Versículo 25, lê com o pastor o 25. E certa mulher, que havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, e que ela havia padecido com muitos médicos e despendido tudo que ela tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus,
Ela veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Pega uma caneta e sublinha o 28. Olha o que ela confessava antes de tocar, antes de ficar curada. Olha o que ela chamava a existência. 28. Porque ela dizia, todo mundo junto comigo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, a cada passo que ela dava, ela provavelmente se arrastou. Ela confessava. Cada vez que ela ia se arrastando, cada vez que ela se movia, ela dizia para ela mesma: se eu tocar, eu vou ficar curada. E ela foi o caminho todo repetindo isso. Ela foi o caminho todo confessando. E as nossas palavras chamam o quê? A existência. Ela foi o caminho todo chamando a existência. Eu vou tocar nele, eu vou ficar curada. Essa é a minha fé, eu vou tocar nele, eu vou ficar curada. Quando ela tocou, o que aconteceu? O que ela chamou a existência. Ela ficou... Irmão, a gente tem um poder tremendo. O que você está enfrentando? O Ezequiel não mudou o vale de ossos orando. Ele mudou aquele vale confessando. Talvez tu já orou muito por alguma coisa. Está na hora de tu parar de orar, porque Deus já te ouviu. O que você tem que fazer agora é abrir a tua boca e começar a confessar o teu milagre. Aquilo que tu quer, mas tu ainda não vê, tu ainda não toca, tu ainda não ouve. Mas tu vai começar a chamar a existência pela fé. E tu vai ver o milagre acontecer. A nossa fé tem o poder de chamar a existência. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé para orar.